lendo o texto de João capítulo 8, versículos 3 a 9, o título da mensagem é O que Cristo escreveu na areia. E o subtítulo é Uma revelação extraordinária sobre o perdão. Será que ele estava ali cumprindo alguma profecia ou ele estava fazendo aquilo aleatoriamente? Eu quero mostrar para vocês que neste texto existem algumas verdades extraordinárias a respeito do perdão de Cristo. Em João capítulo 8, versículos 6 a 7. Isso diziam eles, tentando para terem de o que acusar. É depois que eles falaram, o que você diz disso? A lei diz que tem que ser morta. E você, o que diz? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como que insistissem na pergunta, eles continuaram perguntando, e aí, qual é a tua resposta? Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso aqui já é muito significativo, tá? Durante anos, eu olhava para esse texto e eu dizia, pera lá, eles estão questionando Jesus em relação à lei, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então eu sempre imaginei, muito provavelmente Jesus está escrevendo na terra para deixar claro perante aquele povo que quem tinha esta autoridade era ele, o próprio Deus que estabeleceu a lei. Mas o texto continua dizendo, e tornando-se a inclinar, os versos 8 a 11, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Isso é muito significativo, né? O camarada viveu muito mais, sabe que pecou muito mais. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa linda, né? Aqui cada um foi saindo pela própria consciência de que ninguém podia ser juiz ali. Mas a maior revelação, na minha opinião, dessa história, eu vou entregar agora. Porque na minha opinião, gente, Jesus nunca fez nada de maneira aleatória. Ele sempre cumpriu as escrituras. E há um texto das escrituras que fala exatamente disto que Jesus fez neste momento que ele estava diante da mulher pecadora e diante dos fariseus. Esse texto está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 13, que diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Olha que coisa tremenda, gente. Esta profecia está dizendo que um dia aqueles que negam, que rejeitam e que abandonam ao Senhor Yahweh, que é o próprio Senhor Jesus, teriam seus nomes escritos na terra, no chão, na areia. Por quê? Porque abandonaram a fonte de águas vivas. Quem é a fonte de águas vivas? É Jesus. Então aqui Jesus está literalmente cumprindo a profecia de Jeremias. Aqueles que rejeitaram o próprio Deus entre eles, o Deus entre nós, o Emanuel, Deus entre nós, o Deus que tabernaculou entre eles, estes que rejeitaram teriam seus nomes escritos no chão, fazendo uma contradição com aqueles que teriam seus nomes escritos no livro da vida, gente. Olha que tremendo. Jesus está dizendo, eu sou a fonte das águas de Yeshua. Eu sou o enviado que vocês foram buscar
a água no tanque de Siloé, eu sou esse. Eles rejeitaram. Então, neste momento de um confronto, eles querem que Jesus apedreje aquela mulher, que é uma pecadora como todos nós. Mas na verdade, Jesus está cumprindo esta escritura, deixando claro que eles estavam acostumados com o ritual, mas que eles não entendiam o significado do ritual. Eles faziam todo aquele ritual, mas quando a substância que havia sido prefigurada no ritual aparece diante deles, eles rejeitam. E por isso, ao rejeitarem a água viva, Jesus escreve na terra ali os seus nomes. E eu acredito que ele poderia estar tanto escrevendo os nomes deles, ou escrevendo a casta deles sobre os fariseus, ou até escrevendo sobre esse mesmo texto de Jeremias, capítulo 17. Mas eu quero ainda falar de uma outra revelação. Por que é que Jesus escreveu na areia e não na pedra? Por quê, queridos? Porque o vento pode passar e levar embora. Então, até mesmo para aqueles homens endurecidos, empedernidos, com o coração fechado, até mesmo para esses, quando viesse o Espírito Santo de Deus, até mesmo esses mais endurecidos seriam quebrados e se renderiam às fontes de água viva. E até mesmo eles, até mesmo para este pecado de religiosos, haveria um jeito de perdoar, porque o Espírito Santo haveria de levar para longe os seus pecados. Então, meus queridos, que revelação extraordinária do perdão de Jesus! Ele habitou entre nós para nos salvar. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mulher pega em adultério foi perdoada por Jesus de um pecado mortal. E mesmo que ele fosse o único que poderia condená-la, ele preferiu perdoá-la. Mas mesmo aqueles que rejeitaram, Jesus cumpre a profecia de Jeremias, escreve no chão, mas escreve na areia, porque muitos daqueles que ali estavam, um dia seriam alcançados pelo Espírito Santo. Não é tremendo isso, gente? Alguns daqueles fariseus se converteram. Nicodemos, um dos líderes do Sinédrio, se converteu. José de Arimateia e futuramente o próprio apóstolo Paulo, que era o segundo no Sinédrio. Aquele homem que matava cristãos, um dia foi alcançado pelo Senhor e pelo seu Espírito se tornou um pregador. Então eu quero dizer para você, meu querido, este é o maior presente que Deus nos dá, essa é a maior revelação deste texto, o perdão de Deus para a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada que você tenha feito que Jesus não possa perdoar e levar para longe com o vento do seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mas existe uma última revelação nesse texto. O contexto inteiro é de perdão. A lavagem das águas fala da purificação que Jesus faz. É o encontro da água com o sangue. Aquela água que lavava o sangue do altar, ela caía e ia para o vale de Cedron. E no vale de Cedron havia um rio chamado Quidron. E esse rio levava aquela água com sangue até o Jordão. E o Jordão levava aqueles pecados para longe. Essa era a simbologia, e é exatamente isso que Jesus faz. Eles clamavam por chuvas e se sentiam perdoados, e uma nova vida estava sendo oferecida para eles. Mas Jesus termina aquela conversa dizendo para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ele disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor.
Então Jesus deixa claro ali que não há no mundo inteiro alguém que possa apontar o dedo sobre o outro para acusar dos seus pecados. Mas aí Jesus termina esta história de perdão, nos ensinando que só tem um jeito de você se apropriar do perdão. Quando ele diz, vai e não peques mais. Esta palavra vai, este imperativo vai, mostra que Jesus está libertando a mulher, livrando a mulher, dando a ela liberdade. Ela que foi trazida até aquele lugar, presa para ser apedrejada ali mesmo, sai e vai para onde quiser com liberdade. É isso que Cristo faz na nossa vida. Ele nos dá liberdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade que é Jesus, e a verdade que é Jesus vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Cristo nos dá liberdade, mas não existe apropriação do perdão sem arrependimento. E ele termina dizendo, e não peques mais.